Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje a nossa temática é Felicidade seguindo Jesus. Até já às 20 horas. A colocação das águas é opção de cada um, de cada uma, e quem optar em colocá-las receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, dê o nome que você desejar. E assim, ao final, após a fusão das energias, seremos agraciados com esta água que vai complementar o nosso momento de oração e meditação. Até já, na gratidão, apesar de não sermos dignos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. A nossa temática hoje, conforme já adiantamos a nossa preleção inicial, é felicidade ao lado de Jesus. E hoje, por intuição, nós iremos abordar um tema para que possamos entender a presença da espiritualidade ao nosso lado. Não podemos nos esquecer jamais que nós somos espíritos em experiência na matéria, mas com o espírito eterno. Então a nossa chegada aqui no plano terrestre, no plano material, ela é precedida de todo um planejamento, de toda uma organização, sendo que nós temos ao nosso lado uma grande torcida, muitos espíritos de luz, que não estão aqui encarnados, mas nos protegem com aquilo que nós chamamos anjos guardiões. São representantes
da divindade, que estão ao nosso lado ininterruptamente. E reportando-nos ao poema dos Passos, nós sempre devemos nos lembrar, porque ele é muito emblemático, ele é muito significativo. Quando eu me queixo que existiam apenas 2 pegadas, e eu digo, Senhor, você me abandonou, porque noto que existia apenas 2 pegadas. E Jesus nos recorda. Não, filho, não, filha. Eu te carregava em meus braços, porque você estava necessitando de arrimo, você estava necessitando de proteção, você estava necessitando de cuidados, e eu te carreguei em meus braços e o farei assim por toda a eternidade. Então a presença da espiritualidade ao nosso lado, ela é sempre constante, significativa e de uma forma que às vezes nós não entendemos o significado, a grandiosidade disso. Quantas vezes já dissemos aquela palavra, dependendo da filosofia religiosa, às vezes as pessoas usam o termo, foi um livramento, foi algo que eu escapei, aquela pessoa que ia adentrar a um voo e acaba não indo, tantas coisas que acontecem, e assim nós vamos entendendo a chegada desses irmãos de luz que sempre procuram nos dar sinais da sua presença. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é propiciarmos uma sintonia mínima, e para isso precisamos estar em equilíbrio. Não podemos nos desesperar. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. E assim, ao defrontarmos-nos com momentos bastante assim críticos, bastante agudos, nós não podemos nos esquecer da presença de Jesus nos carregando em seus braços. Então, no dia de hoje, nós gostaríamos que todos nós pudéssemos sempre ter essa referência, esse norte, não deixando-nos contaminar por ideias de vingança, de revanche. Porque quando Jesus diz, se alguém te bater numa face, vire a outra, não é que nós vamos ficar apanhando ininterruptamente. Não é isso. É para que nós não nos vinguemos. Se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000, o que ele está dizendo? 1000 porque me obrigaram e 1000 porque eu quis. Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Então nós não podemos esquecer que a espiritualidade, ela trabalha sempre na sintonia do amor e não da vingança, e não do ódio, e não da tristeza. Imaginemos nós, se passasse na cabeça do mestre um fio, uma partícula, uma nanopartícula de ideia de vingança sobre a sua crucificação. Uma nanopartícula, que hoje é a menor partícula que nós conhecemos. O que teria acontecido? O nosso planeta teria sido varrido do orbe, instantaneamente. Teria sido fulminado. Mas não. Jesus nos dá o exemplo do amor. Jesus nos dá o exemplo do perdão. E nós que nos designamos cristãos, cristãs, nós que nos designamos seguidores da doutrina de Jesus, não podemos ficar só na retórica. Nós temos que ser operosos, temos que ser, de fato, colaboradores ativos na casa do Pai. Não aquele na retórica como faziam os fariseus, mas aqueles que fazem de uma forma anônima, mas o fazem seguindo os ensinamentos do Cristo. Por isso, no dia de hoje, nós estaremos irmanando-nos em torno da prática dos ensinamentos do Cristo. Quando eu atinjo este patamar, quando eu começo ali nem a engatinhar, a rastejar em torno dessas pegadas do Mestre, o que começa a acontecer? Eu começo a entender melhor a vida. Começo a perceber tantas coisas, tantos sinais, tantos auxílios, que eu só tenho que fazer a gratidão, nada mais. Não tenho que temer nada, porque se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso que diz Davi no Salmo 23? O Senhor é o meu escudo e o meu broquel. Não é isso que repetimos no Salmo 91? Temos que transformar isso numa verdade. Eu não posso ter nada de dúvida que isso não seja verdade. Porque senão
eu estarei trabalhando como homens de pouca fé. E nós não somos. Já somos espíritos antigos, vividos, estamos vivendo tempos agudos, tempos de energia muito, muito, muito densas no planeta. Vejam vocês quanta violência, quanto desentendimento. É uma guerra, um puxa corda para um lado, o outro puxa corda para o outro. Não entendemos a filosofia de dar as mãos e amarmos-nos uns aos outros. Não conseguimos, estamos tão distantes disso. Ficamos brigando por migalhas. E temos o nosso nome num assento no banquete da vida. Não vamos mais cair nessas tentações. Não vamos mais cair nessa desarmonia. Vamos trabalhar ao lado de Jesus. Vamos confiar. O Mestre sempre, sempre, sempre foi muito pontual, direto e sem qualquer sofisticação. Nos disse de forma totalmente simples, mas objetiva e direcionada, para que nós pudéssemos seguir tudo aquilo que ele nos disse. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que gostarias que fosse feito a você. Eis aí toda a lei. Então, para nos inspirar nesta noite, antes de adentrarmos ao tema da felicidade, que é o nosso objetivo de hoje, eu pediria licença para ler um pequeno capítulo deste livro, Segue-me, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O bem que não foi feito. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago. Estranha norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte para abelgar os que já jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva encharque-lhe os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não se fez. Fica essa leitura inspiradora para nosso encontro desta noite. E assim, nós vamos mais uma vez recebendo por intuição abordarmos a este assunto. Sermos felizes, porque seguimos Jesus. Nós não devemos, não podemos viver à mercê da opinião alheia, daqueles que querem cercear a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade do agir. Eu não preciso me preocupar com o que faz a maioria. Eu preciso sim lembrar sempre, como nos diz o Mestre Jesus,
A estrada que leva à salvação é aquela muitas vezes estreita, apertadinha, não é aquela larga que te leva ao precipício, por onde caminham muitos. Então, muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos nos sentir tal qual aquele artista, aquele bailarino, aquele músico que faz a sua apresentação solo, sozinha, para a plateia, sem receio. Ele não se preocupa, todos o observam e ele executa a obra que ele se preparou. E caberá a nós, no nosso voo solo, na nossa apresentação solo, apresentarmos a obra que Jesus nos deixou, do amor, da paz, do perdão, da paciência, da resiliência. Juntos vamos dar as mãos que nós vamos vencer qualquer animosidade que for, porque o Senhor estará conosco. A corrente do arcanjo Miguel fará as devidas substituições no quesito de energias que tentam nos induzir a caminhos errôneos, com largas e fartas colheitas amargas de frutos imprestáveis. Mas o arcanjo nos conduzirá ao caminho do Senhor. Estrada estreita, sim. Renovação de pensamentos, de atitudes, sim. Engolir sapos, muitos, mas seguindo Jesus, na felicidade plena, por termos a sua condução segura, que nos levará com certeza à evolução a qual nós aqui adentramos para que pudéssemos minimamente iniciar a grande jornada em ascensão à espiritualidade superior. E assim será. E nós, como temos feito às segundas-feiras, nós vamos ler um trechinho, um capítulo deste livro Feliz, psicografia do querido irmão José Carlos de Luca. É um livro que nos conduz ao estudo da felicidade. E por que felicidade? Porque nós estamos vivendo amargos, estamos vivendo ranzinzas, nós estamos com dificuldade de praticar gratidão. Acordamos pela manhã, vamos trabalhar igual aquele combatente que marchava no deserto com pisadas firmes e duras. Não precisamos ser assim. Vamos viver felizes. Ao amanhecer, respire fundo. Agradeça a noite que teve. Agradeça a felicidade da vida. Agradeça o teto. Agradeça tudo que você vai fazer. Que seja buscar um novo trabalho, que seja encontrar-se com seus familiares agora num café da manhã, se possível, que seja ir ao trabalho. Vamos fazer a gratidão. No caminho, observe flores, observe as árvores, observe os pássaros. Quanto tempo às vezes passamos num caminho e seguimos taciturnos, pensamento longe, o nosso olho passa, mas não registra. Nós não temos essa capacidade mais de interação com o todo. Nós estamos vivendo de uma forma egoística. Então vamos fazer esta humilde leitura, pedindo a vocês que, por favor, antes de iniciarmos, procure sentar-se, acomodar-se confortavelmente. Pode ser deitado, deitada, sentado, recostado, numa cadeira, onde você estiver. Feche os olhos. Inspiremos profundamente por 5 vezes. Inspira e solta. Segura um pouquinho ao inspirar e solta. Vá mentalmente lembrando do nascer do sol. O sol que rasga a escuridão, que nos lembra a vida, que nos lembra tudo aquilo que nos cerca, que nos traz o caminho seguro para podermos marchar confiantes rumo à nossa evolução e à nossa transformação. E assim,
contando com a presença da corrente da luz e do amor, que já está ao nosso lado. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos, vamos entrando em harmonia com a luz que adentra os nossos chakras, colocando-os em equilíbrio e assim, praticando a gratidão por este encontro fraterno, Senhor. Pedimos humildemente perdão pelas nossas quedas, pelos nossos erros, pela nossa dúvida, mas aqui estamos nesta noite abençoada, reunidos em Teu nome, contando com a presença dessa espiritualidade que irá fazer toda a modificação essencial à nossa condição de espíritos em evolução, ligados todos pelos laços da criação com o Todo-Poderoso. E vamos à leitura de hoje. Permaneça sentado, como você estiver, feche os olhos, apenas ouça. Pequenas felicidades. Danusa Leão escreveu uma crônica gostosa sobre o título deste capítulo. Ela observou que, entre aspas, as pessoas vivem reclamando e nem prestam atenção aos pequenos e maravilhosos prazeres que a vida oferece. É preciso estar atento para identificar cada um deles no momento exato em que aconteceu. Isso se chama, vocação para a felicidade. E vem a pergunta: você tem essa vocação? Com muita sabedoria, Danusa afirma que a felicidade pode ser provocada. Basta que prestemos atenção a esses pequenos e maravilhosos prazeres que a vida oferece. Pensando nisso e desejando exercitar a nossa vocação para ser feliz, decidiu o autor organizar uma lista de pequenas felicidades. Cada um organiza a sua, mas vai aqui a sugestão. Ouvir o barulho da porta de casa se abrir quando os filhos chegam tarde. Sentir cheiro do café. Ir dormir com um bom livro. Comer pastel na feira. Massagem. Ver o fogaréu na chapa fritando bife. Bolinho de carne. Dar risada com os amigos. Barulho de chuva ao dormir. Andar à beira-mar. Banho quente. Escutar no rádio aquela música que você ama e há tempo não ouvia. Recuperar a mala de viagem que havia sido extraviada. Tubaína. Ver pessoas realizando seus sonhos. Margaridas. Almoço de domingo. Jogar o corpo na cama quando estivermos cansados. Ouvir o comentário de que você emagreceu. Sair da rotina no meio da semana. Tomar café na padaria. Receber o elogio de um leitor que não tem o hábito da leitura. Sempre me lembrar dessas pequenas felicidades. Esta lista é pessoal. É de José Carlos de Luca. Façamos a nossa lista. Não nos esqueçamos de ficarmos felizes e alegres quando essa lista for crescendo a cada dia, passando por detalhes que antes sequer observávamos, sequer valorizávamos, e de repente esta lista se transformará talvez num grande livro de pequenas coisas que me fazem feliz. Aí a felicidade estará em nós e tudo nos fará feliz, porque Jesus nos ilumina, nos presenteia com a sua luz. E assim, vamos ser felizes com a nossa lista dos prazeres que temos em nossas vidas. Comece hoje, mas deixe numa brochura, num caderno, num diário,
a cada dia de um novo prazer que você se recordar, que você vivenciar. Anote-o, releia de vez em quando e vamos viver a verdadeira felicidade. E assim, convido a todos e a todas para que possamos fazer a gratidão. Gratidão, meu Deus, por poder nos recordar, nos lembrar, através dessas mãos que escreveram este livro, através da intuição, para que possamos viver a verdadeira felicidade. Não nos esqueçamos, não está nos grandes tesouros, não está nas grandes posses, está na sua predisposição de vivenciar o que tens, fazendo a gratidão, e tudo mais nos será acrescentado. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 por agora e todo sempre, que assim seja. Que Jesus permita que os irmãos da luz visitem-nos enquanto estivermos a dormir, a repousar, e leve os nossos espíritos para comungar, para beber na fonte do amor, da sabedoria e da misericórdia infinita. Que Deus abençoe. E assim concluímos o nosso encontro, humildemente agradecendo a todos, a todas, lembrando que amanhã, terça-feira, haverá a publicação de um banner com alguma sugestão de vídeo, talvez. E quarta-feira, o nosso encontro via Facebook, onde teremos o autopasse e a limpeza fluídica de nossos lares. Gratidão a todos, a todas, uma excelente noite, acompanhados pelos irmãos da luz, por agora e todo sempre. Que assim seja. Amém.